Oi, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Prontos para começarmos a aula de hoje? Então, vamos dar início à nossa aula do dia 25 de outubro. Vamos começar a nossa aula. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no nosso calendário. Hoje é dia 25, segunda-feira do mês de outubro do ano de 2021. Olha só, já é a última semana, né? Acabando o mês de outubro, para em seguida iniciarmos o próximo mês, que será o mês de novembro. Bom, e esta semana nós vamos trabalhar com as nossas apostilas e também os livros didáticos. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar e começar com a apostila de língua portuguesa, lá na página 20. Vocês vão preencher o cabeçalho. Não se esqueçam, combinado? Todas as vezes que tiver o cabeçalho, vocês vão preencher com o nome da escola, a data de hoje, nome da professora e o seu nome completo, combinado? E na atividade de hoje nós vamos conhecer essa história aqui, ó. O título dela é Era uma vez um gato xadrez. Alguém já conhece essa história? Ela é uma história muito legal. Eu gosto bastante e sei que vocês vão gostar. Quem já conhece vai relembrar e quem não conhece vai conhecer. Então, aqui a professora enviou para vocês o texto completo, né? Porque na apostila só tem uma primeira parte. E aí a professora enviou para vocês esse texto aí. Ele está completo, com todo o texto, certo? Então vamos fazer a leitura? Era uma vez um gato xadrez, da autora Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez rom-rom. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com um espeto. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. Legal essa história, não é verdade? Vocês gostaram? Eu gosto muito. Olha só, vocês viram que tem um monte de rimas. E esse gato, na verdade, cada vez aparece um gato de um jeito diferente, né? O gato xadrez caiu da janela e foi só uma vez. O gato azul, era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. O azul rima com sul. Por quê? Porque o último sonzinho final, ele é parecido. Olha só o próximo aqui, ó. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Vermelho, espelho. Essas duas palavras fazem rimas, porque tem o mesmo sonzinho final parecido. Bom, e na atividade que vocês vão fazer da apostila, tem algumas questões para responder, certo?
diz assim: circule no texto a palavra gato. Então, vocês vão fazer aqui na primeira atividade, circular a palavra gato lá no texto, combinado? Aqui, certo? Seguindo, vamos responder a letra A. O gato, ele é aqui, ó, desse pedacinho aqui, certo? Desse pedacinho. Vocês vão circular gato, depois vocês vão falar como que é o gato aqui, só desse pedaço. Ele é cinza, azul, xadrez ou amarelo. Então, vocês vão olhar e marcar. O gato caiu da onde? Ó, tá vendo? Ele caiu da janela, da escada ou do telhado? Vocês vão marcar a opção correta. Qual a palavra do texto que rima com xadrez? Olha só. Tá vendo que termina com somzinho final? Vez, xadrez. Seguindo aí na letra D, vamos ler e pintar a palavra que está faltando nas quadrinhas. Então, vocês vão ler, na verdade, e ver qual que é a palavrinha que está faltando. Ó, primeiro aqui, ó. Era uma vez um gato, era teimoso e entrou no espelho. Bom, então, qual palavrinha que rima com espelho? Será que é vermelho, azul ou verde? Com certeza vermelho. Se vocês quiserem voltar no texto, reler novamente, pode ler. Vocês vão receber o texto, pode voltar, pode fazer a leitura, porque tem essa parte lá no texto, certo? Era uma vez um gato vermelho, era teimoso, entrou no espelho. Aí vocês vão vir aqui pintar e pode completar também, pode escrever vermelho e pode pintar aqui, combinado? Em seguida, era uma vez um gato, era tão sapeca que pulou no barranco. Barranco. Será que barranco rima com branco, azul ou rosa? Então, vocês podem voltar no texto, pinta a palavrinha e completa. Combinado? Agora é a sua vez. Você vai criar uma rima para esse pedacinho aqui, ó. Agora é a sua vez. Era uma vez um gato. Então, vocês vão usar a sua criatividade e imaginar uma quadrinha da mesma forma que as outras, combinado? Criando uma rima para esse pedacinho. Pode usar toda a sua criatividade, combinado? Bom, seguindo aí com a nossa aula, nós vamos para a nossa apostila de matemática. Vocês vão abrir lá na página 20, certo? Lá na página 20 tem alguns números aqui que serão ditados, só que é um ditado diferente, tá vendo? Ó, aqui a gente tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e cada um tem a dica. Então, vocês têm que ler a dica para descobrir. Por exemplo, aqui no número 1, tenho 2 dezenas e 4 unidades. 2 dezenas e 4 unidades, que número que vai formar? Você pode vir aqui e registrar. 2, que é 2 dezenas, não é verdade? E o 4, que é 4 unidades, vai formar o número 24. Vocês viram que é muito fácil? Então, vocês vão lendo as dicas, lê a dica do número 2, aí você vem cá e registra o número. A dica do número 3 e assim por diante, certo? Continuando aí, diz assim: ontem foi o aniversário de Letícia. Ela ganhou dinheiro do seu avô como presente por essa data especial. Você pode ajudá-la a contar e descobrir quanto ela ganhou? Bom, aí vocês vão observar. Tem uma cédula de 100 e 2 cédulas de 10. Ó, 100, 110, 120. Então, vocês vão marcar aqui. E em seguida, vocês vão marcar como que representa isso em algarismos, né? Essa quantidade que nós encontramos do dinheiro da Letícia. É uma centena, 2 dezenas, 10 dezenas, 20 centenas, 20 dezenas, 10 unidades ou 2 unidades? Lembrando que centena vale
100, né? Dezena vale 10. Se você tem duas dezenas, você tem 20, 120. Então, ficou bem fácil, não é verdade? E seguindo aí, vocês vão ver um modelinho, ó. O número 32, vocês vão completar nessa tabela. O 2 na unidade, né? Que sempre é o último número, é a unidade. E esse aqui é a dezena, que é o número 3. E da mesma forma, o restante, vocês vão colocar o que é unidade, o que é dezena e escrever, né? Aqui, nesse número 32, 3 dezenas e 2 unidades. E assim por diante com os outros números, combinado? E na nossa atividade de PQV, nós vamos falar um pouquinho sobre obediência e compromisso. Então, vocês vão ouvir essa história dos 7 cabritinhos que a professora enviou para vocês. Vocês vão receber essa história, vão fazer a leitura, combinado? E vão registrar aqui no caderno uma situação em que vocês desobedeceram seus pais e qual foi a consequência que vocês sofreram. Porque lá na história dos 7 cabritinhos, eles desobedeceram, né, a mamãe e colocaram a vida deles em risco, né? Então, por uma desobediência, eles ficaram em perigo. E você, pensando em você, qual foi uma situação que vocês desobedeceram o papai, a mamãe ou uma pessoa mais velha e que vocês sofreram uma consequência, um castigo, na verdade? Ficaram sem assistir televisão ou mexer no celular, na verdade? Bom, e aí vocês podem escrever no caderno e fazer um desenho também. Pode fazer uma ilustração bem legal. Colorir, usar a criatividade. Combinado? Então, vamos acompanhar aí a leitura com a professora. Eu vou ler e vocês vão ouvir, certo? O lobo e os 7 cabritinhos. A mamãe cabra vivia numa linda casinha na floresta com seus 7 cabritinhos, lindos e inteligentes. Antes de os mandar para a escola, a mamãe cabra recomendava-lhes sempre para serem estudiosos e obedecerem ao professor, e nunca se desviarem do caminho, porque o lobo vivia perto e que ele era muito perigoso. Certo dia, a mamãe cabra precisou de ir às compras e disse aos cabritinhos para terem muito cuidado com o lobo, porque se ele soubesse que estavam sozinhos, entrava lá na casa e devorava-os. Para antes de abrirem a porta, terem atenção à voz rouca do lobo e às suas patas pretas. Pouco depois da mamãe cabra sair, bateram à porta e ouviram uma voz rouca gritando para abrirem a porta porque era a mamãe. Mas os cabritinhos espertos perceberam pela voz que era o lobo mau, e ele foi-se embora. O lobo, entretanto, foi ao boticário e chupou umas pastilhas, dirigindo-se de seguida para a casa dos cabritinhos. E novamente bateu à porta, dizendo com uma voz doce para abrirem a porta. Os cabritinhos ficaram em dúvida e, lembrando-se do conselho da mãe, pediram ao lobo para mostrar as patas por baixo da porta. Assim que viram que eram pretas, gritaram para ele ir embora, pois a mamãe cabra tinha umas patinhas brancas e não negras como as dele. O lobo, furioso, foi ter com o padeiro, pedindo-lhe para lhe pôr um pouco de farinha nas patas, porque tinha queimado, e que a farinha era o melhor remédio. Decidiu ir novamente à casa dos cabritinhos, que quando ouviram aquela voz doce e viram as patas brancas, já não tiveram dúvidas de que era a mãe, e abriram a porta. Os pobrezinhos logo apanharam um grande susto quando viram que era o lobo. Tentaram fugir, escondendo-se em diversos sítios, mas ele apanhou-os todos, menos o mais pequeno, que se tinha escondido na caixa do relógio. Depois da barriga bem cheia, o lobo ficou cheio de sono e pôs-se a dormir. Quando a mamãe cabra chegou e viu aquele rebuliço todo, chamou muito pesarosa pelos filhos
mas só um é que lhe respondeu, saindo do relógio onde estava escondido, contando-lhe tudo. A cabra, que era muito valente, pensou em castigar o malvado lobo. Foi à floresta, encontrou dormindo debaixo de uma árvore. Já se preparava para lhe dar umas marradas na barriga, quando viu que havia qualquer coisa a mexer. Então pediu ao filho para ir à casa buscar a faca, porque os irmãozinhos estavam vivos. Com muito cuidado, cortaram a barriga do lobo e de lá saíram os cabritinhos, todos contentes por verem a mãe. Para que o lobo não notasse a diferença entre a mãe cabra, mandou os filhotes trazerem pedras e colocarem dentro da barriga do lobo, cozendo-o com muito cuidado. Quando o lobo acordou, estava cheio de sede. Dirigiu-se para a beira do rio, esticando o pescoço para beber. Mas o peso das pedras fez com que ele caísse de cabeça, e apesar de saber nadar, com o peso das pedras afundou-se e nunca mais ninguém o viu. Olha só, legal a história, né? Então, após a leitura, vocês vão lá, registram no caderno e fazem um belo desenho. Combinado? Qualquer dúvida é só enviar mensagem para a professora. Espero as fotos das atividades. Um grande abraço e até a próxima aula.